Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Curva a sua cabeça onde você está, feche seus olhos, coloque diante do Senhor sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor, e certamente sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Esse texto, Deus, pedimos que o Senhor use para ministrar ao nosso coração a Sua palavra. Sua palavra é comparada na própria palavra de Deus a uma espada de 2 gumes, que penetra profundamente em nós, trazendo discernimento sobre todas as coisas, compreensão. Não há nenhum tipo de convencimento humano que se compara ao convencimento da Tua palavra. Portanto, Deus, nós suplicamos a Ti, fala conosco, Deus, como o Senhor estava falando desde quando aqui chegamos. Alguns, Deus, quando estavam vindo para cá, o Senhor já começou a falar. Outros pela manhã, outros durante a semana. Mas agora, Deus, como o Teu povo, juntos aqui nesse tempo, aqueles que estão nos acompanhando em casa, nos unimos, um só corpo aqui. Fala conosco, Deus. Nós suplicamos, nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Esse texto, amados, ele diz respeito ao momento do ministério de Jesus, que eu considero, e quando a gente faz um estudo do ministério de Jesus de uma forma geral, o ápice da agonia, de sofrimento e dor no ministério de Jesus. Jesus passou várias experiências. Ele teve a experiência no início do seu ministério, quando foi confrontado, pelos seus próprios moradores da sua própria região, quando duvidaram, quando ele declara que o texto de Isaías estava se cumprindo naquele dia. Ele foi colocado à prova no deserto por Satanás. Ele passou momentos de tristeza quando vê a cidade de Jerusalém ao longe, chora pela morte de um amigo, Lázaro. Mas também ele passou momentos de felicidade, quando ele se alegrava e se alegrava com as curas, as restaurações, os milagres que eram produzidos através da sua vida. Então Jesus teve na sua história, no seu ministério, vários momentos de intensas emoções, fortes emoções. E nesse momento exato, Jesus está sendo crucificado, e o seu sofrimento na cruz trazia sobre si uma agonia grandiosa, física, por toda a dor que ele sentia ali, certamente por estar com seus braços esticados, com o seu corpo todo machucado, porque apanhou a madrugada inteira, feridas, a cruz de espinhos na sua cabeça, seus braços pregados numa cruz. Já era um sol alto, grande, forte, na sua cabeça, naquele momento, local seco. E fisicamente ele estava vindo um desgaste muito grande, físico, e também emocional, porque desde a noite anterior, quando ele é preso, então ele ouve muitas acusações, e ele sabia que ele podia sair daquela situação. Bastava um estalar. Imagina você, você saber que você pode se livrar de uma dor, mas você fala: eu não vou sair, não vou deixar de sentir essa dor. Você tem autoridade para isso, você pode fazer isso, mas você sabe que existe um plano maior e você não pode desistir. E ele vem uma pressão, digamos assim, emocional muito grande. E o instinto de qualquer um, homem, mulher,
ao se ver numa situação parecida com essa, certamente seria de lutar, de brigar com todas as forças, para reverter aquele processo, da injúria, da acusação falsa. Eu particularmente seria o primeiro: opa, eu estou sendo preso aqui injustamente, vou chamar os meus advogados. Já ouviu essa expressão? O pessoal fica chique, né? Vou chamar os meus advogados. Aí o pessoal, opa, que a pessoa é importante, tem advogados, no plural, né? Sabendo que estava aqui agora não só sendo acusado, mas estava sendo condenado, e condenado à morte. Então, qualquer um de nós, naquele momento ali, ia reagir de forma a tentar se desvencilhar daquelas acusações falsas, ia requerer justiça, ia buscar instâncias superiores àquela que o acusou e o que estavam condenando, porque é natural a nós, como seres humanos, reagirmos diante de uma perseguição, diante principalmente de uma injúria, de uma injustiça. Dificilmente a gente aguenta essas coisas ou segura essas coisas calados. Um grito, procurar alguém, a reação natural nossa, se nós estivéssemos no lugar aqui de Jesus, seria certamente totalmente diferente da dele. Mas a Bíblia diz que quando ele está sendo ali no ápice da sua agonia, quando ele está sendo crucificado, vendo à sua volta as pessoas zombando dele, ouvindo coisas do tipo: se você salvou a muitos, salva-te a ti mesmo, desce da cruz agora. E ele, sabendo que ele tinha poder para isso, e não querendo usufruir, usar do seu poder, se esvaziando da divindade que estava nele, a reação de Jesus, ela é tremenda, marca o coração de cada um de nós. É sobre isso que eu quero falar. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não busca dizer o seguinte: vocês estão enganados, vocês estão errados, eu estou morrendo injustamente, estou sofrendo a dor injustamente. Não, ele intercede por aqueles que estavam se levantando contra ele, e aqueles que estavam naquele momento conseguindo levar a ele a condenação e consequentemente a sua morte. E ele intercede por eles. E não foi palavras apenas, palavras fortes para que pudesse ficar gravada e ganhar algum crédito diante da sociedade. Aí eu vou falar essas palavras aqui porque elas vão pegar bem, né? Eu vou falar essas palavras aqui porque da forma como eu vou dizer, de repente eu vou conquistar alguns, nos dias de hoje seriam seguidores. Lacrar, como é a expressão que é utilizada hoje, né? Palavras fortes. A gente sabe muito bem que essas palavras de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eram verdadeiras, não eram palavras da boca para fora. Ele realmente sentia no seu coração o desejo de interceder por aquelas pessoas, porque realmente elas não sabiam o que estavam fazendo, elas não tinham a dimensão, a consciência do que elas estavam fazendo quando levaram Jesus à cruz. E todos que estavam ali tinham suas culpas. As autoridades romanas, por serem negligentes, de não cumprirem a lei como deveria, as autoridades religiosas israelitas de levantar falsa acusação contra Jesus, os discípulos de Jesus se calarem na hora que poderiam se levantar para ajudá-lo, as multidões que foram curadas, restauradas, abençoadas durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, que se calaram e ao invés de levantar a voz favorável a Jesus, gritaram em alto e bom som para que o crucificassem e que dessem soltura a Barrabás. Então Jesus está cercado ali de situações que ele mesmo assim, ele reage dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O segredo disso é o tema da pregação: uma espiritualidade profunda, uma profunda espiritualidade. Para chegar a esse nível de reagir diante de tantas acusações contrárias, estar sendo morto injustamente e ainda reagir dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, só alguém com uma profunda espiritualidade, alguém muito íntimo de Deus, para reagir dessa forma.
E a partir dessa experiência de Jesus ali na cruz, eu queria meditar nessa noite, diante daquilo que nós vivemos nos dias de hoje, que certamente é muito menor do que Jesus estava vivendo exatamente naquele momento da cruz. Mas, no entanto, apesar de ser menor, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos embates que nós enfrentamos todos os dias. Não é assim? Coisas que tiram a nossa paz, que angustiam o nosso coração, que às vezes desnorteiam o nosso pensamento, que tira algumas horas do nosso sono, ou muitas horas, ao ponto de alguns terem que tomar remédio para dormir, porque não conseguem dormir sem uma medicação adequada. Enfim, várias coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, as pessoas à nossa volta, que mesmo sendo bem menores do que as que Jesus estava sentindo naquele momento, nos incentiva, a partir do exemplo de Jesus, a aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, para que possamos reagir de forma mais serena, mais abençoadora possível, no meio das retaliações, no meio das aflições, no meio das situações que muitos de nós têm passado. E ao terminar a palavra, nós estamos orando e consagrando a ceia, que a ceia nessa noite seja esse ato simbólico de cada um de nós, de participar da ceia, renovando o nosso voto diante de Deus, e dizer: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu continuo esperando em Ti como Deus que provê todas as coisas. Eu continuo crendo que Tu és o Deus que me fortalece, que me abençoa, para que eu possa superar as adversidades, porque no mundo nós continuaremos tendo aflições, e a exemplo de Jesus nós temos que ter bom ânimo. Nós oramos muitas vezes para que Deus nos liberte das dores, nós oramos sempre para que Deus nos cure, nós oramos sempre para que Deus resolva os nossos problemas, devemos continuar orando. Mas até que essas coisas não aconteçam, nós pedimos e devemos pedir que Deus nos dê serenidade para saber enfrentar as adversidades, e no meio de tudo isso, e ao final de tudo isso, levantar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Deus, glória seja dada ao Teu nome, porque não só agora estou sendo abençoado por Ti, algo que eu estou orando há tanto tempo, mas no meio deste caminho o Senhor esteve comigo, e eu fui fortalecido, forjado, de tal forma que eu consegui superar os obstáculos e as dificuldades que eu enfrentei no decorrer dessa caminhada. Amém? Então, se você está passando dias maus, essa palavra é para você. Se você está passando dias bons, essa palavra também é para você. Seus dias estão mais ou menos, também é para você. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, que Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Ele não era levado pelas vistas, por aquilo que ele olhava, porque se ele fosse levado pelas vistas, o que ele viria exatamente naquele momento que ele está com seus braços abertos, crucificado, sangrando, sentindo muita dor, e olhando à sua volta, um monte de gente falsa, traidores, ingratos, injustos. Os olhos naturais de Jesus enxergavam só esse tipo de pessoa, porque estava cercado de gente assim. Mas nesse momento Jesus consegue ter uma visão espiritual a respeito do que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que ele diz assim, que ele declara em alto e bom som: Pai. Porque além de ver as pessoas à sua volta, certamente ele viu aquela multidão, as pessoas que ali estavam, ele conseguiu enxergar o Pai, o que as pessoas que ali estavam não enxergavam, que as pessoas estavam ali assistindo aquela cena, esperando acontecer alguma coisa diferente. Os religiosos estavam ali para testemunhar, dizendo: pronto, conseguimos, finalmente vamos parar o ministério deste homem que está criando vários problemas para nós já há muito tempo. Jesus consegue enxergar o Pai. As pessoas estavam enxergando o quê? Jesus sendo crucificado, estavam enxergando a cruz, enxergavam o sangue de Jesus sendo derramado no seu corpo, os pregos, ouviam os gemidos, mas Jesus conseguia enxergar o Pai. Nós precisamos ter visão espiritual ampliada todos os dias, para no meio dos embates que nós enfrentamos, conseguir enxergar o Pai. Não deixar de enxergar o Pai quando a dor vem, quando o não de Deus é para nós naquele momento.
ou quando as tempestades estão se levantando contra nós, nós não podemos deixar de enxergar o Pai, ter uma visão espiritual daquele momento. 2 textos para dar referência sobre isso. O primeiro deles em Lucas capítulo 17. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, mas nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reforço ou o destaque que eu faço no texto é que o reino de Deus não vem de modo visível. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O cristão, dentre várias qualidades que ele tem na sua história, uma delas, certamente, que não podemos abrir mão, é de ter uma visão espiritual a respeito dos fatos, dos tempos e do momento que nós estamos vivendo. Nós, como igreja, aqui nessa terra, somos cidadão dessa terra. Nós votamos, nós pagamos impostos, nós vamos ao médico, nós compramos remédios, nós pagamos as nossas contas, não é assim? A gente fica na fila do supermercado, na fila do banco, na casa lotérica, fica travado no trânsito. A gente vive aqui nesse mundo, nosso corpo, nosso físico está aqui. Entretanto, a gente nunca pode esquecer de que existe um Pai que governa sobre nós, que existe um lar celestial para todos nós, que tem uma morada preparada por Deus para toda a eternidade, que existe um Cristo que morreu na cruz por nós no passado, e que a sua morte de cruz, apesar de ter acontecido lá atrás, ela continua exercendo autoridade sobre minha vida hoje, no tempo de hoje. Ter os nossos olhos espirituais abertos, contemplar o Senhor. Muitas vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias que nós esquecemos de ver o agir de Deus. Às vezes a gente consegue contemplar o agir de Deus no culto, durante aqui alguns minutos de louvor, adoração, durante a palavra, mas é muito pouco, porque a nossa vida não pode ser apenas abastecida por 1 hora, 2 horas de culto durante cada semana. Nossa vida ela é 24 horas, sabemos muito bem disso, e nós não podemos apenas dizer assim: eu vou me desconectar do mundo, dos meus problemas, dificuldades, vou concentrar agora na palavra e adoro, e parece que a gente seja transportado de um mundo para um outro mundo totalmente diferente. Mas acabou o culto, apagaram-se as luzes, parece que a visão espiritual é fechada, e eu volto a voltar é redundância, né? Eu volto a olhar para as circunstâncias. E aí na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quem não vem na terça, né? Evidentemente, quem não vem na terça perde a bênção de ter ali como é que chama aquele negócio no meio do deserto? Que surge assim, um oásis, né? Então você não vem na terça-feira, você deixa de ter um oásis durante a sua semana aí, né? Mas vamos imaginar que você não consegue. Aí você vai para a segunda, terça, quarta, só olhando para as circunstâncias. Chega no domingo, consegue contemplar o Senhor. Então, se viver a sua vida, a minha vida espiritual, for apenas de contemplar em momentos de culto e abrir os nossos olhos espirituais e conseguir enxergar o Pai apenas no culto, eu posso dizer para você, a grande possibilidade de você nunca avançar na sua vida espiritual. Está sempre remando contra a maré e nunca saindo, dando aquela sensação de que nunca saiu do lugar. Mas quando nós abrimos os nossos olhos, como Jesus fez, que naquele momento, ao invés de ter uma visão apenas das circunstâncias, daquilo que estava acontecendo no mundo terreno, ele consegue enxergar o Pai. Tanto quando ele diz Abba, a pessoa ficava assim: para quem que ele está falando? Porque ninguém conseguia enxergar o Pai, mas Jesus enxergava o Pai. Pai, ele diz aqui no texto, no iniciozinho do texto. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui é ter uma visão espiritual dos acontecimentos. Nada na vida, irmãos, acontece por força do acaso. Nós não somos movidos pela explosão do Big Bang. Nós não somos movidos pelo acaso. Existe um Deus que governa o universo, um Deus que pelo poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia, um Deus que criou os céus e a terra durante 6 dias e no 7º descansou,
num Deus que está sobre tudo e todos, que no meio das tempestades, das adversidades que nós enfrentamos todos os dias, Ele continua sendo Deus, e o será para todo sempre. Creiamos ou não, tenhamos os nossos olhos abertos ou não, Ele é Deus. Foi a resposta que Ele deu para Moisés. Senhor, em nome de quem que eu vou conversar com o faraó para liberar o meu povo? Diz a faraó que eu sou te enviou. Eu sou? Como assim? Eu sou. É o suficiente. Abrir os nossos olhos. Se o meu olho, se o meu olhar, os meus olhos, seus olhos estão voltados apenas para circunstâncias, nessa noite é a hora de pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso contemplar, não as batalhas que estão acontecendo à nossa volta, que certamente estão acontecendo diariamente, do Satanás com seus demônios tentando atingir a nossa vida 24 horas por dia, os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Não abre os nossos olhos para isso, mas é contemplar o Senhor, como Estevão fez, quando ele estava sendo apedrejado, no momento da sua morte, a Bíblia diz que ele olha para o céu e contemplou o trono do Senhor, como se fosse um bálsamo para ele. Está sendo apedrejado injustamente, Estevão, olha aqui, ó, o que está te esperando? É para cá que você vai vir. E ele descansa, literalmente. A segunda coisa que o texto nos apresenta: Jesus, ele possuía uma intimidade real, verdadeira com o Pai. Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus, porque ele disse que Deus era o seu Pai. Hoje, no tempo de hoje, é muito comum nós nos referirmos a Deus como Pai. É muito comum isso. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito. Então a nossa relação nos tempos de hoje com Deus como Pai, ela é muito natural, mas a gente precisa transportar para aquele tempo. Para aquele tempo era inimaginável alguém, ser humano, fosse o sumo sacerdote daquele tempo, de forma alguma ele viraria para Deus, Yahvé, um nome que não era pronunciado, e o chamaria de Pai. Os judeus ficaram nervosos com aquilo. É impossível isso acontecer. Como um ser humano vai chamar Deus de Pai? Porque chamar Deus de Pai é chamar para intimidade, é se referir a alguém íntimo, próximo. E aqui o texto diz isso, que Jesus, quando então expressa a sua fala como Pai, e ele tem lá, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, ele diz assim: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Esse texto está lá em Evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 e 18. Havia uma acusação contra Jesus sobre isso, e na visão dos judeus ele estava completamente equivocado. Entretanto, Jesus, ele se referia a Deus como Pai, pela íntima relação que ele tinha com o Deus eterno. E essa intimidade, ela se evidencia no momento da morte da cruz, que Jesus poderia ter gritado em alto bom som: Elohim, Yahvé, se referindo a qualquer um dos nomes de Deus que era pronunciado pelo povo judeu naquele tempo. Mas Jesus se referencia ao seu Deus como Pai. Aí os judeus devem ter ficado assim: ainda bem que nós matamos esse camarada, crucificamos ele. Ele continua ainda teimando que ele é filho de Deus. É absurdo, é impossível isso. Então isso talvez para nós hoje, a gente talvez não tenha essa dimensão da gravidade da acusação, porque hoje a gente chama Deus de Pai. A gente olha Jesus, se espelha em Cristo Jesus e conversa com Deus como Pai. É muito mais simples, mas naquele contexto isso era inimaginável. Era muito distante da realidade religiosa daquele tempo. As dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida todos os dias certamente revelam o nível de intimidade que nós temos com Deus ou não. Porque diante das adversidades, se eu tenho intimidade com Deus, eu sei a quem recorrer. Eu posso ficar triste, às vezes eu fico desanimado, fico angustiado,
mas certamente eu sei que existe um Pai que zela por mim. Eu sei que nele eu encontro refúgio. Eu sei que nele eu encontro socorro. Aquele que não tem intimidade com Deus, quando enfrenta uma adversidade, ele olha para os lados, olha para cima, para o lado, ele não encontra solução para a vida dele, porque ele não sabe a quem recorrer. Por isso que quando a pessoa não tem intimidade com Deus, diante da adversidade, às vezes faz até loucuras, dá umas doidas. Agora aquele que tem intimidade com o Pai, no meio da adversidade e dificuldade, por mais que se entristeça, se angustie, ele sabe que existe um Deus, que ele tem intimidade com esse Deus ao ponto de chamá-lo de Pai, está ali ao seu lado para te ajudar. Deus não nos abandona. O nosso Pai não vira as costas para nós. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, a partir dessa experiência de Jesus, dessa profunda intimidade de Jesus, essa espiritualidade profunda que Jesus tinha com o seu Pai, é que ele exalava o verdadeiro amor pelas pessoas. Era a hora, esse era talvez um momento crucial para Jesus se levantar contra aqueles que se levantaram contra ele e o levaram para a cruz de Cristo. E é tão evidenciado isso que mesmo depois de ressuscitado, o encontro que Jesus tem com os seus discípulos, em momento nenhum ele jogou na cara dos discípulos, dizendo: tá vendo, vocês me abandonaram, né? Vocês vão ver comigo, hein? Te pego lá fora, hein? Jesus não mencionou a traição, ele não mencionou o fato dos discípulos terem abandonado, e nem com Pedro, que o negou 3 vezes, Jesus não toca no assunto. Jesus não teve amnésia, não. Jesus sabia muito bem que Pedro tinha negado ele 3 vezes, mas Jesus não chama Pedro no canto: Pedro, ó, voltei, agora quero conversar com você aqui. Que história é aquela, rapaz? Que eu estava sendo interrogado, o pessoal perguntando para você se você me conhecia, você falou que não me conhecia. Como assim? Eu particularmente, irmãos, é bem provável que eu ia querer tirar as provas com Pedro. Tá tudo bem, estou ressuscitado, tudo bem, mas vem cá, Pedro, cantinho. Rapaz, que história é essa, rapaz? Ele não tira as provas, ele não confronta, e ele simplesmente caminha com os discípulos. Quando ele está na cruz, ele intercede por aqueles homens e mulheres que estão à sua volta, dizendo: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus os amava poderosamente. Sabe por que nós não somos consumidos nos dias de hoje, irmãos? Porque Deus nos ama, pura e simplesmente por causa disso. Nós temos às vezes a dimensão de achar que nós hoje temos muito mais intimidade que alguns homens e mulheres no passado. A gente critica, por exemplo, Judas. Ah, Judas, seu traidor, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? Seu sem vergonha. Quantos de nós vende Jesus por muito menos? Não precisa de 30 moedas de prata, não. Pouca coisa é suficiente para a gente esquecer que Jesus é o nosso Senhor. Fala de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Quantos de nós nega Jesus todos os dias, de segunda a segunda, no trabalho, na escola, na faculdade? Quantos de nós faz isso? Mas é óbvio que a gente não pode dizer isso: pastor, o senhor está errado. Desculpe, irmãos, eu esqueci que eu estou em Cachoeira de Itapemirim. Isso vai lá para Belo Horizonte, minha cidade. Os mineiros que é assim. Os mineiros é que pisa na bola. A gente cachoeirense não. A gente, que eu já sou cachoeirense, né? Quantos de nós faz isso todos os dias, achando que é aqueles lá? Somos nós. Nós carecemos da misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o amor que Jesus tem por nós, o amor que Deus tem por cada um de nós, é que nos mantém de pé, nos mantém livres, vivos, a salvo, porque Ele nos ama. O texto de Hebreus capítulo 10 diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 11, o Senhor disse a Moisés:
tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que te tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Deus então não destrói o povo, porque Moisés intercede por causa do povo. Deus deixa claro: eu vou destruir esse povo e vou abençoar você, Moisés, que você está sendo fiel a mim. Moisés vira para Deus e fala: não, Deus, não destrua este povo, porque o Senhor tirou eles da terra do Egito. E pela intercessão de Moisés, o furor, a ira de Deus não veio sobre o povo. E nós sabemos que na história já tinham acontecido pelo menos 2 vezes que o furor de Deus foi contra as gerações. Primeira delas, na época de Moisés, o furor de Deus veio sobre toda a terra, e só a família de Moisés se salvou. Deus permitiu que viesse um grande dilúvio e matou-nos toda a geração daquele tempo. Noé foi salvo, sua esposa e seus filhos. No outro tempo, a Bíblia diz que veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Morreram muita gente naquele lugar. Por quê? A Bíblia diz que eram cidades totalmente muito parecidas com o tempo de Noé, né? Só que agora especificamente 2 cidades. A Bíblia diz que Deus tira Ló de lá, a esposa e as filhas. A esposa fica no meio do caminho, mas as cidades foram destruídas. Eu acredito, irmãos, quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, foi pelo poder da intercessão de Jesus que Deus não acendeu a sua ira contra aquele povo da mesma forma. Porque da mesma forma que foi destruído toda a geração na época de Noé, da mesma forma que foram destruídos os habitantes de Sodoma e Gomorra, seriam destruídos a geração naquele tempo em Jerusalém. Mas Jesus, por amor às pessoas que ali estavam, intercede por elas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O poder da intercessão é tremendo. Quando alguém se dispõe a interceder, a orar, quando alguém clama e ora por alguém. E aqui Jesus orando por todo aquele povo. Eu acredito, isso é uma crença minha, que se Jesus não tivesse intercedido ali para aquele povo, a ira de Deus viria sobre aquele lugar. Da mesma forma que o terremoto veio, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, ressuscitou os mortos, né? Houve sinais naquele tempo. A ira de Deus ia consumir aqueles homens que foram injustos, levando Jesus à morte de cruz e matando Jesus, colocando Jesus naquele madeiro e o matando naquele lugar. Mas Jesus, por amar as pessoas, intercede. E hoje, Deus não acende a ira dele no meio dessa sociedade corrupta, uma sociedade que nós vivemos, que a cada dia que passa mais demonstra falta de temor a Deus. Nós sabemos muito bem disso. Não só daqueles que não creem no Senhor, mas principalmente daqueles que creem a Deus, que dia a dia às vezes não fazem aquilo que agrada o coração do Pai. Deus, por misericórdia e graça, estende a sua mão e não permite que sejamos consumidos. Graças a Deus, porque isso é prova do amor de Deus por cada um de nós. Ele vivencia o amor pelas pessoas. Ele intercede por alguém que fez mal a ele. Se a gente for olhar na justiça, seria justo que aqueles homens que acusaram Jesus com mentiras, fossem condenados. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa está falando mentira contra o outro, e aí descobre depois que aquela pessoa foi morta por causa da mentira dessa pessoa. O que essa pessoa merece? Ela precisa ser condenada, senão ela vai fazer isso com o outro, para separar o crime dela. Isso é natural que aconteça, isso é justiça. No entanto, Jesus intercede por aqueles que fizeram mal a Ele, demonstrando amor. E por fim, Jesus conseguiu perdoar de forma sincera os seus agressores. Quando Ele fala assim: Senhor, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, no poder da sua intercessão, Ele certamente já liberou no seu coração perdão. Por isso Ele não questiona depois que encontra com Pedro, porque Pedro o negou 3 vezes.
Por isso que ele não pergunta para os discípulos aonde eles se esconderam naqueles dias, quando Jesus foi preso. Para onde eles foram, na hora que ele mais precisou deles. Quando ele começa a se apresentar diante das pessoas, porque além dos discípulos, outras pessoas passaram a testemunhar que Jesus estava vivo. Jesus não colocou o dedo na cara de cada um e falou: eu curei você, agora que eu estou precisando de você, você me nega. Eu curei a sua família, e agora você está pedindo para Barrabás ser solto e eu ser preso. A gente não vê Jesus questionando a respeito disso. Por quê? Porque ele libera perdão de forma gratuita. É o liberar perdão da parte do coração de Jesus, que demonstra também, dentre várias características, eu citei 3 anteriores a essa, uma profunda espiritualidade, uma profunda intimidade com o Pai para lidar com aquela adversidade naquele tempo. E algumas coisas a respeito do perdão. A primeira coisa, que o perdão independe dos nossos sentimentos, deve independer dos nossos sentimentos. O dia que eu sentir no coração, eu vou liberar perdão. Espera, sentado. Tem uns memes que mostram uma caveirinha assim, né? Eu esperando liberar perdão. Basicamente é isso. Que se você esperar o seu coração, os seus próprios sentimentos te convencer que você precisa perdoar, esquece. Porque o seu sentimento, assim como é o meu sentimento, ele tem sede por justiça própria. Ele tem sede para fazer com que ele ou eu sejamos apresentados como pessoas justas diante da injustiça. Esquece. Sempre vamos ter no nosso lado, principalmente quando nós somos alvo de acusação, de fala, que alguém cometeu um pecado contra nós, nós vamos nos colocar no lugar de vítima. E a vítima, ela sempre será vítima. Então ela vai se posicionar como vítima, dizendo: eu fui ferido. Então o dia que eu sentir vontade de liberar perdão por aquele que me feriu, eu libero perdão. Isso nunca vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, e nós darmos liberdade ao Espírito Santo de Deus, nós não perdoaremos segundo os nossos próprios sentimentos. Perdão, então, mais do que sentimento, é um ato de obediência, fé e decisão. Eu preciso decidir perdoar, mesmo não querendo, mesmo meu coração dizendo: não, segura um pouco mais, deixa ele se humilhar mais, fala para ele vir aqui na sua casa de joelhos. Eu moro lá no Alto Zumbi. Quando você vier lá do Frigolima e vier aqui em casa de joelhos, eu te perdoo, né? Ou qualquer outro lugar do bairro, falei que está mais perto. A gente vai querer sempre posicionar algumas coisas. Não, o dia que você fizer isso. No catolicismo, o que acontece, irmãos? Eu já fui na igreja católica. Eu lembro que quando eu estava preparando para fazer a crisma, a gente teve que chegar diante do padre para confessar os nossos pecados. Quem já foi sabe como é que funciona. Você sentava lá no escritório, na época você sentava no escritório, não tinha aquele confessionário, né? Agora confessionário é BBB, né? Que é um programa dos infernos. Você assiste BBB Misericórdia. Mas tudo bem. Aí o pessoal senta lá, e eu lembro que eu tinha que confessar ao padre. O padre, eu fiz os pecados aí e tal. Claro que eu escondi algumas coisas, né? Eu nunca tinha visto o padre na minha frente, vou ficar abrindo meu coração de qualquer jeito. Eu contei só uma parte. Adolescente, jovem, 17, 18 anos. Padre, eu andei falando isso, tá? Falei umas mentiras aí, isso aqui. O padre, 5 Ave Marias, 4 Pai Nossos, mais umas 3 rezas lá. Vai para casa, faz essas rezas aí, você vai estar perdoado. Então eu recebi dele como se fosse o antídoto para aqueles pecados, né? Aí, lógico, eu cheguei em casa, eu fiz um pouquinho mais, que eu calculei os pecados que eu não confessei com ele. Eu fui esperto, eu já calculei por mim mesmo. Você falou comigo que 4 Ave Maria tanto serve para isso isso deve ser mais a mesma coisa. Para não correr o risco que eu não estou fazendo para menos, eu vou fazer para mais. Então eu tipo assim, tinha que orar 3 Ave Marias, orei 8. 4 Pai Nossos, orei 10. Eu orava Pai Nosso rápido. Eu era muito bom para orar Pai Nosso rápido. Para nós ter a santificação de vossos nomes. Então foi rapidinho, 15 minutos eu já estava perdoado dos meus pecados. Imagina, irmãos, que loucura. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Não é essa dimensão de troca, de realização, no sentido de você apresentar algo, alguém vai lá e diz para você o que deve ou não deve ser feito. É uma questão de obediência, fé diante de Deus, dizer: Senhor,
eu preciso liberar perdão. Porque Jesus perdoou os seus agressores quando ele estava na cruz. Um outro recurso que nós podemos ter em nossas mãos de conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações do outro e saber que o outro é tão pecador quanto eu. Que hoje ele pecou contra mim, amanhã pode ser eu que vou pecar contra ele. Então eu falo, poxa, eu tenho que ser bem amoroso com essa pessoa, porque certamente eu vou precisar um dia recorrer ao perdão de alguém. Jesus conseguiu perdoar sinceramente os seus agressores. Isso é uma demonstração de profunda espiritualidade. Aqui, irmãos, estou fazendo crítica nenhuma. Eu tomar a decisão de perdoar o outro é muito mais poderoso que você falar em línguas e levantar as mãos no culto. Demonstrar uma pseudo-espiritualidade que nós muitas vezes queremos demonstrar para as pessoas, mas guardamos rancor no nosso coração contra o outro. Deus, como justo juiz, nos julga e sabe muito bem quando uma coisa é feita sem a outra ser feita. E eu venho aqui, preparo um texto bíblico, pastor, coloco um terno. Marluz, se gosta de estar andando com terno, né, Marluz? Pastor tem que estar com terno, aleluia. Eu só venho 2 vezes por mês no máximo. Teteca também, pastor, hoje está bem vestido. Eu vim de terno, pronto, eu recebi elogio. Mas eu venho sem terno, acabou. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Tipo assim. Aí eu estou aqui vestido, terno, Santa Ceia e tudo mais. Então eu demonstro aqui para os irmãos uma espiritualidade irreparável. Mas às vezes no meu coração eu guardo mágoas. O que vocês acham que Deus olha para mim? Com que olhar Deus olha para mim? Deus pode até me usar pela misericórdia dele, porque há corações e vidas aqui que carecem da misericórdia dele. Se eu não vou quebrar seu galho, eu vou te usar por causa das pessoas. Mas eu vou prestar conta, você vai prestar conta para mim um dia. Eu estou falando de mim como pastor que estou aqui à frente. Portanto, amados, o nosso espelho, a nossa referência precisa ser o Senhor Jesus. A profunda espiritualidade, a profunda intimidade que nós demonstramos com Deus está também, em quarto lugar, em sermos pessoas que liberam perdão, que tratam e lidam muito bem com o perdão em relação aos outros. Isso é marco. Até porque quando eu participo da ceia, a Bíblia diz: se eu participo da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, eu tomo sobre mim condenação. Se eu não tenho discernimento do que significa a ceia, o corpo e o sangue de Jesus que está ali, representado no pão e no cálice que está ali sobre a mesa, eu estou trazendo sobre mim condenação eterna. Eu participar da ceia com raiva do irmão, eu participar da ceia em pecado com a minha igreja, com os votos que eu fiz com essa igreja, e não cumpro os votos dessa igreja, eu participo da ceia, eu trago pecado sobre mim, condenação sobre mim. Mas não é o pastor que tem de mencionar isso. Quem sou eu para falar que quem pode e quem não pode participar? Hoje mesmo estudando com o Josias, né, que vai ser recebido domingo que vem como membro da igreja. Glória a Deus, né, irmão? Aleluia. Nós falamos sobre isso, sobre essa questão da ceia, do participar da ceia, do estar íntimo e estarmos vivendo a participação da ceia como um ato, um sinal da graça e da misericórdia de Deus. Chegarmos diante do altar do Senhor tendo consciência do que estamos fazendo quando nós participamos da ceia. Hoje nós fechamos o nosso estudo falando sobre isso, da responsabilidade que nós temos como membro da igreja, servos de Deus aqui na igreja metodista especialmente, da consciência que nós temos dos votos que nós fizemos um dia nesse altar como membros dessa igreja, de amar a igreja, sustentar a igreja com as minhas orações, contribuição pessoal, meus dons e talentos, minha participação financeira, enfim, todos os sentidos, para que eu possa sustentar essa igreja com a minha própria vida. Mas eu não cumpro, mas aí no domingo eu venho e participo da ceia. Como é que fica isso? Aí lá no nosso ritual diz: o membro da igreja tem direito de participar da ceia. O pastor não pode proibir a ceia, e algumas igrejas fazem isso, né? Está em disciplina, não vai participar da ceia durante tantos meses. Não pode. O pastor metodista, ele é proibido de negar ceia a qualquer pessoa. Nós orientamos a igreja sobre a ceia, porque nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um ato de responsabilidade individual de cada um.
vir ao altar e participar da ceia. É isso. Então, nesse momento, fechando aqui a palavra, todo ressentimento, toda mágoa são grandes empecilhos para uma profunda espiritualidade. Romanos capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo número 32. Mesmo diante de intensa agonia, então, Jesus superou seus instintos como homem e liberou perdão, evidenciando uma profunda espiritualidade naquele lugar. A ceia nessa noite, então, deve ser este momento de profunda reflexão para nós como povo de Deus. Uma pergunta que precisa ser feita, e nós meditarmos essa pergunta a partir de hoje, durante toda essa semana. Será que eu estou vivendo uma verdadeira espiritualidade, uma profunda espiritualidade com o Pai? Será que isso acontece comigo? Nesse autoexame, o Espírito Santo de Deus revela a mim aquilo que eu preciso fazer, aonde eu preciso melhorar, quais áreas da minha vida precisam ainda ser lapidadas pelo Senhor. Porque a nossa vida, desde quando nós entregamos a Cristo Jesus, ela vem num processo de lapidação. Deus vai purificando o nosso ser dia após dia. Nós vamos caminhando de glória em glória diante do Senhor, aperfeiçoando a nossa intimidade com o Pai, para podermos atingir o máximo que nós pudermos diante do Senhor. Quando Deus nos chamar, nós estejamos preparados para viver a nossa eternidade ao lado do Senhor. Eu e você, nós teríamos condições de, no momento que Jesus está vivendo ali, virar para o Pai e dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu confesso a vocês que eu reflito muito sobre isso e falo: meu Deus, se eu tivesse no lugar de Jesus, o que eu faria? Então isso precisa ser algo que fica martelando no nosso coração todos os dias. Senão a gente cai no comodismo de achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Uma vez eu falei sobre isso, acho que já citei sobre isso aqui na igreja, que o maior desejo de Satanás não é ver as igrejas cristãs vazias. Porque quando as igrejas estão vazias, há muita gente aí fora necessitando de ser alcançada pelo poder de Deus. Então um ou outro grupo se levanta para ir buscar as pessoas, para atraí-las. Mas na minha visão, o maior alvo de Satanás é ver as igrejas cheias, mas de pessoas que não têm a verdadeira consciência de quem é Deus por elas. Porque enquanto elas estão indo na igreja, estão enchendo os bancos, elas podem achar que está tudo bem. Então a pessoa viver no engano durante muitos anos, para o diabo é o melhor negócio. Porque a pessoa não vai ir para lugar nenhum, buscar ninguém, ou ela está ali, ela já acha que já está tudo bem. E eu estou falando para mim, todos os dias, colocar minha vida diante do Senhor e dizer: Deus, como eu estou hoje diante do Senhor? E a oportunidade que eu tenho, que você tem, que nós temos para participar da ceia, é nos colocar agora diante do Senhor. O momento de confissão, que normalmente fazemos no início do culto, eu quero fazer agora, antes da gente participar da ceia, para que cada um de nós, experimentando a graça, a misericórdia do Senhor, o perdão de Deus, possamos renovar os nossos votos diante do Senhor daqui a pouco, na ceia, e clamar: Senhor, como Jesus disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou outras expressões que precisam ser expressadas pelos nossos próprios lábios diante de situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus vivia uma perseguição, um momento que levou à morte. E eu e você, como nós estamos? Que tipo de expressão Deus quer ouvir dos nossos lábios? Não apenas dos lábios, mas algo que brote do nosso próprio coração.